Dentro das operações de supermercado, a tecnologia, o e-commerce, o CRM, muitas vezes ele é tido ainda como uma unidade concorrente das operações de loja. Oiê! Eu sou a Camila Sachinel, jornalista na Pag Brasil, e hoje nós vamos conversar sobre o poder do e-commerce para o setor supermercadista. Aqui comigo estão Ralph Germer, CEO e cofundador da Pag Brasil. Bem-vindo, Ralph. Rodrigo Bauer, CEO da CD2, e Thiago Santos, CEO da Backloggers. Bem-vindos. Obrigado. Meninos, o setor supermercadista brasileiro apresenta crescimento e vem se destacando no digital, especialmente aí desde a pandemia, né? Mas ainda há bastante espaço de crescimento. Rodrigo, você tem vasta experiência no setor supermercadista, tendo atuado na área de tecnologia da Associação Paulista de Supermercados, em grandes redes mercadistas, e hoje é CEO da CD2, uma empresa que desenvolve softwares para o varejo. Como você observa a evolução do setor no digital ao longo dos anos? Bom, o setor ele vem evoluindo, né? E depois da pandemia a gente viu aí um boom de empresas que queriam digitalizar e empresas que precisavam digitalizar, né? Então a gente vê que hoje isso já deu uma estabilizada. Então a gente percebe que as empresas que só estavam querendo hypar a onda, né? Só estavam querendo buscar essa onda, ela não conseguiu manter uma frequência, digamos assim, né? Uma boa estabilidade, né? Ela não conseguiu atingir os objetivos. E as empresas que realmente querem, né? Porque tem muito poder do querer, da empresa querer ser digital, dela imaginar ser digital. Então, essas empresas que querem, elas continuam investindo em tecnologia, em digital, principalmente para atender esse cliente, que esse cliente agora está em todo lugar. Esse cliente está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, a gente até olha muitos varejos que imaginam a fidelização, né? A gente vê que não é... Hoje o varejo não tem esse cliente todo o tempo. Então, ele vai no canal de farma, ele procura outros canais que coexistem. Então, o grande desafio do varejo alimentar é continuar sendo relevante, né? Com os serviços nos canais adequados, né? Então, a gente vê que estar no e-commerce, estar no marketplace, né? E principalmente hoje, uma baixa fricção em meio de pagamento. Toda a jornada de payments, ela é super relevante, né? Porque a gente vê, né, os varejos que querem ir para o digital tem digamos assim, um empecilho diferente do varejo físico, que é o antifraude, que é a localização, a geolocalização de onde ele vai ter esse cliente. Então ele consegue a aquisição de novas praças sem necessariamente ter que abrir loja. Mas a gente vê que ainda, para um varejo supermercadista expandir, ele tem que ter alguma presença física ainda, né? Então acho que o varejo que conseguir entender isso, que conseguir atender isso de uma forma mais holística mesmo, e colocando o cliente realmente no centro, ele vai ter bons resultados, né? Em contrapartida daquele que coloca a tecnologia. É muito fácil comprar tecnologia hoje, está muito acessível, mas você implementar a tecnologia e fazer essa tecnologia trabalhar para você, eu acho que é aí hoje que você está separando as empresas, né? Acho que os grupos e os grandes varejistas estão se separando com isso. Aquele que consegue comprar, mas não consegue implementar para uma cultura, ainda uma cultura digamos assim, old school, uma cultura, vai lá, pré-pandemia. E aqueles que entenderam, né, que a gente vê muito em literatura ainda, né, que o pessoal comenta bastante. Toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa. Então, se a gente não parar para prestar atenção nisso, as empresas vão ter dificuldade, que vão ficar muito no manual, né, com pouca conciliação e gerando ainda muito atrito para os clientes. Eu queria falar um pouco mais desse cliente mesmo, né? Você observou uma mudança no comportamento do consumidor mesmo, da pandemia para cá, como a gente tá falando, né, desse período. Quais são as necessidades deles que ainda precisam ser atendidas para a gente alavancar mesmo o setor? Acho que a gente pode, né, analisar sempre pré-pandemia e pós-pandemia, que foi, e ainda é recente, né, um evento muito de grande magnitude, que afetou realmente a economia e o hábito de compra. Então, quando a gente olha muito para o hábito de compra do consumidor, e a gente pode separar, né, São Paulo de interior. São dois cenários bem diferentes. Então, vamos falar aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo eu vejo que teve uma grande expansão de lojas de proximidade, né, conveniência, e que atende o cliente que mora próximo, né, e também atende aquele cliente de passagem. Então, aquele cliente que trabalha naquela localidade, próxima à loja, também vai consumir ali. Mas é uma indulgência, não é que as compras serão feitas ali. E ele também busca outros canais, né? O atacarejo cresceu, por quê? Porque a gente teve ainda um efeito muito negativo na economia, a economia não recuperou, o poder de compra do consumidor não recuperou, então ele busca canais que ele consiga, né, fazer o dinheiro dele valer mais. Então ele acaba buscando esses canais. E a gente vê que o varejo, ele partiu muito por tendência para atacarejo, mas tem aqueles varejistas, digamos assim, aquele puro sangue, que tem como atendimento, né, que prezam o atendimento, que se posicionaram, eles também não estão indo mal. Eles estão indo bem também. E esse cliente, ele começou a comprar também mais em farma, né? Ele começou também a comprar alimentação fora da residência, né? A gente tem um monte de aplicativo hoje que você faz um pedido e chega rapidinho em casa. Então, acho que o desafio do varejo alimentar pós-pandemia foi ter a mesma performance desses aplicativos, né? Porque ninguém... poxa, se eu compro uma camiseta, um equipamento eletrônico no marketplace e me entrega no próximo dia, eu comprar alimento e entregar em 2 dias depois me parece um pouco surreal, um pouco fora do contexto. Então, você vê, né, essa ultra conveniência, que eu entrego um alimento a ser preparado em 1 hora, 1h30, isso realmente moveu o ponteiro para as grandes capitais, né? Que a locomoção é complicada, né? Que tem alguns loquinhos ali. Quando a gente vai para o interior, a gente vê um movimento diferente disso, né? A gente vê que os índices de compra em e-commerce ou em aplicativos do supermercado são menores. Por quê? Porque é uma outra realidade. O trânsito não é tão intenso, você consegue se deslocar mais. Então, acho que é importante a gente não ler só por um parâmetro. Eu tenho que entender que praça eu estou inserido, eu tenho que entender qual realmente é o meu público. De repente eu tenho uma cidade, né, grande do interior que é diferente de outra grande cidade do interior, porque são costumes diferentes, né? Poxa, a gente pega o estado de São Paulo, é quase 1 ou 2 países da Europa, né? E a gente acaba não tendo essa questão da localização que afeta. Então o varejo precisa começar a entender isso e realmente colocar estratégias digitais, né, para compensar essas dificuldades, né? Então, julgar que um cliente, que um consumidor só tem um hábito de compra é um erro. Se eu estou com pressa hoje, se eu vou chegar de uma viagem, eu acho que quem entende isso e complementa, né, consegue trazer para a mesma operação, isso ajuda. O varejo alimentar, eu não consigo entender ele como funcionar um e-commerce, né, puro sangue, aquele e-commerce que você tem um centro de distribuição, site de distribuição. Eu vejo que ele funciona muito melhor quando ele está alinhado à operação de loja. E é um desafio, né? Que muitos varejistas investem em tecnologia para resolver problemas de back-office, nem o front-office. Né? Eu preciso colocar gente lá, eu tenho metodologia, eu tenho tecnologia, né? Quais são os estudos de produtividade, né? de revisão de sortimento, ruptura, né? Então, acho que isso é muito importante o varejista tentar entender, né? E aplicar esse tipo de metodologia ou ter esse investimento, mas realmente buscando a otimização de performance da execução, né? A gente olha muito a execução de loja. Então, quando você vai numa loja um pouco mais gourmetizada, digamos assim, você vê que a execução é mais precisa, né? Quando você volta, você sempre encontra aquele mesmo produto que você está acostumado, porque é uma frustração você ir para um varejo, compra um produto hoje, experimenta, volta depois e não acha de novo. Num supermercado você não tolera isso, mas tolera no atacado, que está buscando outra situação, você está buscando preço lá. Então, se você não acha a mesma marca hoje da visita passada, você até tolera, troca a marca, né? Então, acho que é isso, entender o posicionamento, né? Qual a missão realmente daquela bandeira, daquela marca, e aplicar. Quando, né, o varejo tenta ser multiformato, eu já passei por empresas que tentaram ser multiformatos, gera uma complicação, né? Quando as mesmas pessoas vão fazer o multiformato, que é diferente, o público é diferente. Ou pode ser o mesmo público com uma missão de compra diferente, né? Então, acho que isso é bastante importante quando a gente olha, né, trazer essa experiência para o e-commerce.
Nossa, eu trouxe pontos, assim, muito legais que dá pra gente conversar e ficar e desenvolver um tempão aqui. Eu queria ouvir um pouquinho o Ralph e o Thiago também sobre quais são as principais dores dos lojistas ao planejarem justamente a digitalização dos seus negócios. Como que vocês enxergam isso? Bom, acho que o Bauer colocou bastante aqui dos desafios que se desdobraram, assim, a pandemia foi a primeira grande barreira, então foi um salto gigantesco em adoção de tecnologia, e hoje eu vejo que o supermercadista em geral, ele se degladia consigo mesmo, assim, a questão da cultura de o digital concorrer com o físico. Então acho que para mim esse é o principal atrito que muitas vezes freia ou desacelera um pouco a digitalização dentro das operações de supermercado, a tecnologia, o e-commerce, o CRM, muitas vezes ele é tido ainda como uma unidade concorrente das operações de loja, né? E aí isso dificulta demais, né? Com que a proposta de valor que a rede já tem na loja física esteja realmente presente no digital, e aí todos os demais desafios que para mim estão ali, eu costumo chamar de o banquinho das 3 perninhas, né? Pessoas, processos e sistemas, né? Pessoas criam cultura que acelera o digital. Essas pessoas deixam processos, né, que ajudam a empresa a compreender o que o Bauer colocou muito bem agora há pouco, que eu traduzo como missões de compra. Depois da pandemia, a gente passou a entender que o cliente, ele é o mesmo, só que ele tem missões de compra distintas e ele busca canais distintos, seja o de proximidade, seja o comprar online, seja o comprar na loja física, em diversos momentos distintos na jornada dele. Então, o online ele não concorre com o físico. A gente observa pelos dados em si, né, que a omnicanalidade, ela agregou valor para o supermercadista, né, trazendo incremento de ticket por conseguir atender o cliente em várias dessas missões, né? Então, em dado momento, o supermercado está concorrendo com uma plataforma de delivery expresso de bebidas, né? Então, nesse momento, o supermercadista que já acelerou e conseguiu entender o jogo e esse panorama de novos concorrentes que estão no cenário e tem tecnologia e capacidade operacional para concorrer, para entregar com a mesma velocidade, ele já tem eficiência de custo, ele tem capacidade de ter melhores ofertas do que esses canais, né? E ele pode estar preparado para concorrer, né? Então eu diria que assim, o principal desafio, a principal dor, né, que o varejista encontra é se localizar nesse cenário todo pós-pandemia, fomentar uma cultura forte de digital, né? Quebrar esses silos de concorrência de loja física e loja digital, entender que o cliente é omni, e seja o que ficou de legado pós-pandemia, né? A mudança de hábito que ficou de fato, seja para as novas gerações, seja para estar preparado para os concorrentes que apareceram nesse panorama todo, como o Bauer colocou, loja de proximidade, aplicativo third party, marketplace, enfim, tem todo um monte de outros concorrentes no cenário, né? E acho que a missão é essa, é cultura, processos e tecnologia. Eu concordo totalmente com isso, né? Para quem ainda não tem digital, né, a dor é a concorrência, né? A concorrência digital que existe no mercado e todo esse mercado que o varejo perde, né? E por outro lado, quem já tem, muitas vezes a dor é realmente tomar a decisão de focar nisso, né? E fazer isso uma parte importante do negócio. Mesmo no começo, talvez não representa tanto do faturamento total, da receita total, mas mesmo assim tem que tomar a decisão de investir, continuar investindo, né? Você falou isso também, né? Porque o problema é que estamos o digital é uma coisa muito dinâmica, né? No físico, né? Daí você faz uma reforma dentro do mercado, coloca as prateleiras um pouco diferentes, coloca novas experiências em alguma parte do mercado, daí deixa por meses ou talvez até anos. Depois faz outra reforma, outra melhora. Mas no digital não é assim. Continuadamente você tem que mudar, se adaptar, porque já o mercado é dinâmico, né? Sempre tem novas tecnologias, tem novas tendências, tem novos hábitos que as pessoas, novas formas de pagamento, né? E a experiência no digital é muito importante, porque você falou isso, né? Que o que queremos, né? Que o cliente volta, né? O cliente fidelizar o cliente. A gente não quer o oportunista que, não sei, que quebrou a perna e faz uma vez uma compra online e depois nunca mais volta. Não, a gente quer que as pessoas comecem a comprar regularmente no mesmo mercado, no digital. Então, a experiência tem que ser excelente, porque a gente sempre fala isso no geral, agora não só nesse segmento de supermercados, né, que ninguém gosta de comprar.
online, porque é chato, ele é um site, escolher um produto. Claro, a conveniência é que depois o produto chega em casa, né? Mas o ato de compra não é uma coisa assim, uma grande diversão, né? Então a gente tem que deixar isso de uma forma mais fácil possível, né? E claro, e também o checkout, né? É muito importante isso. Eu queria somar um pouquinho, Ralf, assim que o que não acontece no digital, né, acontece no físico o cliente em geral, eu costumo conversar muito com pessoas, estando nos supermercados, gosta da experiência de comprar na loja física. Acaba que a pandemia virou o shopping, né, o supermercado, é um evento com a família, ver produtos novos, experimentar produtos, tem o sensorial, né, na loja física, tem o olfato da padaria soltando o pãozinho fresquinho, tem um produto novo que está em degustação, né, e o digital tem um atrito muito grande para chegar nesse mesmo patamar, né. Então o papel do digital nesse sentido é reduzir ao máximo o atrito. O pagamento é um dos principais, né? A segurança em cima da plataforma, a velocidade na forma como ele interage, né? A experiência de ter que trocar de um aplicativo para ir para outro, né? Então, tudo isso são atritos que estão muitas vezes no backlog do supermercadista por resolver e a gente ainda não conseguiu fazer. Então, essa jornada sem atrito é um dos principais desafios aí, né, do supermercadista no digital hoje. Assim como N outras coisas que o Bauer colocou também aqui, que essa, para mim, está relacionada à maturidade digital, que é entender, assim, quais são os indicadores que estão hoje sendo sensibilizados nessa operação de digital, seja o de eficiência operacional, poder manter os custos dentro de um patamar sustentável, seja de atender bem o cliente. O Bauer colocou um assunto de ruptura. A gente já fez vários estudos sobre ruptura. Quando a gente pensa numa missão de compra do online, né? Normalmente o cliente está naquela missão. Eu vou fazer o churrasco para a família. Ele conta que aquela janela de entrega é o horário que ele vai realmente receber, porque tem toda uma cadeia de dependências, né, para aquilo ali acontecer. E vem uma ruptura. Quando a gente mede em percentuais, talvez em volume, né, total de ruptura nos pedidos, é muito pouco. Quando a gente vai para a experiência que ele teve naquele momento, pode ser que faltou o produto crucial para ele fazer aquele evento com a família, né? Então tem várias dores, assim, seja tecnológicas, de processos por resolver ainda. Quando você pede uma pizza no aplicativo, se vai com mais ou menos queijo, mais ou menos azeitona, você ainda recebeu a pizza. Sim. Agora, quando você vai fazer uma receita, né? Não veio açúcar, né? Ou pior, fazer um churrasco e não veio a cerveja, né? Vou fazer uma... Não veio acendedor de churrasco. Enfim, faltou sal, faltou... Sabe? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa que você acaba transformando em casa é um problema. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, eu acho que pequenas coisas, elas acabam gerando grandes resultados no varejo, né? A gente brinca, né? Porque o varejo transaciona muito dinheiro, né? A margem é pouca, né, comparado às outras indústrias, mas trafega muito dinheiro em muitas pessoas. E o varejista, ele olha muito para a receita dele. Só que ele tem uma audiência grande das pessoas que visitam. Tem lojas que fazem mais de 3 mil transações por dia. Então, no mínimo, 3 mil pessoas passaram por ali. Como eu monetizo isso? Como eu tento estruturar e maximizar? Uma outra coisa que a gente falou de lançamento de produto, tem um lançamento ocasional, que é que eu simplesmente abro a porta do varejo, deixo lá e se a pessoa passou, ela vai ver ou não, e o intencional. Então, se eu tenho uma estratégia digital, conheço um pouco do perfil do cliente, sei que ele está na base, eu tenho um mínimo de relacionamento, o quanto é eu convidar esse cliente para um lançamento de um produto novo, para uma experiência nova, né? No último varejista que eu passei, eles tinham experiências de vinho. Então, convidavam 100, 200 clientes para fazer uma degustação de vinho. A venda estourava, porque tem reputação. Você indica, né? E gera um relacionamento diferente. As outras pessoas que não foram e que viram aquilo acontecer ficam com vontade de ter aquela experiência também. Então, você gera um outro nível de engajamento. E você consegue fazer isso com tecnologia porque você tem um volume massificado. A gente até fala, né, Thiago? Quando era uma vendinha pequenininha, que o dono atendia, conhecia todo mundo, caderneta, beleza, mas se deu volume, todo mundo espera. Essa era a hiperpersonalização da época, né? Agora é ela em grande volume, né, de dados. E o dono conseguia resolver, né? O problema é quando ele tem essa mentalidade com 30 lojas. Aí ele, sim, continua ganhando dinheiro, mas deixa muito
muita performance na mesa, né? Ele poderia estar executando de uma forma mais otimizada, com menos atrito e trazendo as pessoas para realmente dar visibilidade, né? Eu acho que assim, o varejo alimentar ele dá muito volume, ele dá muita audiência e existe inúmeras estratégias digitais hoje que você pode estar rentabilizando isso, né? Não só da forma de dinheiro realmente, de monetizar isso efetivamente, mas de como você construir uma marca, né, que seja admirada, né? Porque a fidelização é super difícil, você não vai ter ele fiel 100%, mas você vai conseguir ser relevante para ele. Então, eu acho que a missão é, quanto mais relevante eu for para o cliente, né, para o consumidor, mais performance eu tenho. Criar promotores, né? Criar clientes promotores. E por onde as empresas que elas querem se digitalizar, elas começam? Quais parceiros elas procuram? O que elas têm que olhar primeiro, né? Para justamente não ter atrito, enfim, conseguir entregar a melhor experiência para o cliente do zero. É que assim, como a gente está com bastante foco, conhece o varejo de tecnologia, eu acho que assim, um dos pesares do profissional de tecnologia no varejo é que ele acaba conhecendo full a empresa. Então você atua desde lá da frente de caixa, front office, back office, logística, operação reversa, enfim, a gente acaba tendo contato, mas também a gente não é autoridade nesses assuntos, mas a gente conhece de onde as coisas fluem. Hoje o varejo, quando ele cresce, as áreas elas começam a se dispersar muito. As decisões começam a se dispersar muito. Então, eu acho que manter, né, a essência de um varejo que atende cliente, que atende pessoas, não pode perder, né? Você não pode virar uma empresa grande e imaginar que você é uma empresa que só vai fazer financeiro. Não, é uma empresa que atende pessoas. Então, eu acho que isso é importante. A gente alimenta pessoas. Já é um outro nível de responsabilidade. E quando você trabalha com uma arquitetura de dados, aí eu vou puxar um pouquinho mais para dados, né? Quando você monta uma arquitetura de dados, que você consegue fazer as coisas coexistirem e potencializar, você acaba entregando, obviamente, para a empresa uma oportunidade bem grande. Eu acho que um erro comum, e aí vamos dizer assim, né, bem rápido, um erro comum é comprar produtos de prateleira, olhando o resultado das outras empresas e imaginar que isso vai acontecer na sua empresa sem esforço. Isso não existe, né? Então, eu vou comprar um produto, ou uma tecnologia, ou uma consultoria, não importa, trago para dentro, eu tenho que entender, eu tenho que, né, colocar dentro da minha cultura aquilo, como eu vou fazer, né? Ou, né, tropicalizar, enfim, a gente pode usar vários adjetivos para isso, e fazer com que isso faça realmente sentido, né? E aí, por exemplo, clubes de fidelidade, ou um e-commerce, ou, enfim, campanhas que o varejo faz para atrair clientes. Quando ele tem uma arquitetura bem desenhada, com as aplicações bem conectadas, né, e uma estratégia unificada, é difícil. Isso também é um mundo meio cor-de-rosa ali, né, que você acaba não conseguindo fazer tudo isso. Mas quando você tem, pelo menos, o desejo de fazer e a consciência de que não é só comprar um resultado, não é comprar uma plataforma, isso já ajuda. Por quê? Porque tecnologia, como o Thiago falou, o primeiro pilar do banquinho ali são pessoas, né? A pessoa que faz a tecnologia, a pessoa que usa a tecnologia e a pessoa que é sensibilizada pela tecnologia. Então, eu acho que isso é muito forte e no varejo alimentar isso é potencializado vezes 10, né? Porque, né, a gente tem empresas que 20, 30 anos que a mãe fazia a compra, depois o filho ou a filha vai fazer compra e às vezes o neto está indo fazer compra. Só que vem uma geração diferente, né? Não vai tolerar aquela mesma experiência. Então, o que a gente vê fortemente é ter uma arquitetura boa de dados, ter as aplicações e principalmente os indicadores onde você quer chegar. E uma coisa que eu acho que pega bastante no varejo alimentar, porque a gente fala que o varejo está muito dinâmico. Então a gente acaba se defendendo, colocando um escudo nesse dinâmico para justificar um monte de falhas do dia a dia. Entender o ponto que você está, qual é o próximo degrau e subir. A gente vê muitos erros comuns que olha, eu tenho por base de um clube de fidelidade que identifica 90%. Vou colocar hoje e se eu não atingo 90% em 3 meses eu vou ficar frustrado. Não, essa é a construção. Então acho que ter isso também é bem difícil, né? As empresas perdem o foco,
muito rápido. O varejo alimentar mais ainda, né? O que não acontece em 2, 3 meses ali, já perde um pouco a audiência. Então, acho que a resiliência realmente, né, do próprio setor, né? E essa construção, eu acho que ela é super importante. Então, quando a gente faz as conexões, né, Thiago? A gente está conversando, vindo para cá, né? A gente tem setores que acabam crescendo e não se conversando, né? É o preço do crescimento, mas tem sempre que voltar, a analisar e ver como a gente faz a convergência disso. Você colocou, Camila, de onde parte, né, normalmente, né, a digitalização, enfim. Eu diria que o varejista alimentar, em geral, ele tende a não querer ser inovador. Então, normalmente, parte da concorrência. E é como o Bauer colocou aqui, assim, quando o ecossistema inteiro sobe a barra, né, todo mundo começa a perseguir a melhor experiência, com menos atritos, conciliar o digital com o físico, entendendo que cada um tem o seu predicado, né? Então o Bauer colocou muito bem aqui, assim, que no digital nós temos os dados dos clientes, a gente conhece o hábito, a propensão, a probabilidade dele gostar ou não daquela categoria de produto que você vai lançar. No físico a gente não tem isso, então eventualmente a gente conta com a sorte, com os corredores mais quentes da loja, né? Quando a gente junta essas duas coisas é onde a gente vê o potencial todo da palavrinha, né, da omnicanalidade em si, que é uma palavrinha parece tão chique, mas na verdade assim, é apenas o cliente pedindo para ser entendido pelo varejo em todos os canais que ele se relaciona. Seja de compra, seja de tomar decisões antes de sair de casa e fazer uma pesquisa online, seja um pós-venda de um problema que ele teve e ele foi realmente compreendido na sua integralidade, né? Então acho que as ferramentas, né, do digital, elas complementam a jornada do físico e vice-versa. Dentro das empresas, eu e Bauer, nós somos de tecnologia. Então, a gente tende a ver muito pelo lado da tecnologia, isso tudo, né? Mas é sempre importante entender que, assim, a tecnologia, ela é meio, ela não é fim, né? Isso, para nós, como consumidores finais, elas estão aqui para nos servirem, né? As tecnologias. E não o contrário. E acho que as empresas também precisam olhar para isso, né? Quando o Bauer colocou, assim, que tal solução pode não funcionar tão bem para mim quanto funciona para o outro, é o que eu costumo ver de mais comum, né, no segmento. Assim, as empresas têm lá o mesmo RP, a mesma plataforma de CRM, ou a mesma plataforma de e-commerce, e cada um tira valor de forma completamente distinta daquilo. E isso está totalmente relacionado àqueles outros 2 pezinhos, né, do banquinho de pessoas e processos. Né? O uso faz o produto, né? Não isso, o contrário. Exato. Né? Sim. Para agregar um pouco, né? Acho que um ponto muito importante, né? Quando você fala como começar, né? O ponto mais importante de partida é a decisão da diretoria. Né? Tem que decidir, nós queremos realmente entrar nesse mercado e com resiliência, né? Não fazer alguma coisa e depois esquecer. Não, tem que ser a prioridade durante anos e para sempre, este canal, né? E depois fazer uma análise da situação, né? E não só tecnologia, o que a gente tem de sistemas, o que a gente tem processos, mas também qual é a nossa organização, que organização interna de pessoas a gente precisa para poder realmente ter sucesso nesse mercado. E também a questão de cultura, vocês mencionaram isso já antes, né? Qual é a cultura que a gente tem? A gente tem uma cultura compatível com esse projeto novo, né? E pensar e também tomar medidas para adaptar a organização a essa nova aventura, esse novo projeto, né? E depois, claro, é muito importante também fazer uma análise e um levantamento profundo de toda a tecnologia que já existe no mercado, pensar o que a gente quer e quais são as soluções que a gente precisa, né? Eu vejo isso sempre, muitas vezes, né, que as empresas começam projetos, né, e não pensam suficiente, não fazem uma análise suficientemente profunda no que precisam e o que realmente atende, né? E é como, não sei se o Thiago ou o Rodrigo falou isso, né? Que pegam os que os outros pegam, no software que os outros já estão usando, tá usando esse também vou usar, né? Esse é um erro muito grande, né? Até uma coisa grande, na PAC Brasil, nossa empresa, é proibido usar isso como argumento, é proibido, né? De usar argumento, não, a gente vai fazer assim porque os outros fazem, é proibido. Sempre tem que, até podemos chegar no final na mesma solução que outros usam, mas porque nós pensamos, nós analisamos e nós chegamos a essa conclusão, não porque olhamos que os outros fazem e fizemos o mesmo. Até porque analisar o resultado, você tem uma jornada para chegar no resultado, né? Você tem um caminho a ser percorrido. Então, a tecnologia é meio, né? Sim. E é legal, ajuda, né? Potencializa, mas é meio. Você acaba não tendo aquilo. E muitas empresas pensam ao contrário. Eu vou comprar tecnologia, vai resolver meus problemas, né? Não é assim. Sim.
Sim, eu acho que, só para complementar, o varejista, ele entendeu nesses últimos 4, 5 anos aqui, um pouco a forceps também, né, que o concorrente e o panorama agora é outro. Né? Então, a gente não concorre mais com a loja que abre no mesmo raio de atuação de 1, 2, 3 quilômetros no entorno da loja. A gente está buscando atender um público diferente, um público que te demanda de maneiras diferentes, né? Busca constantemente sortimento, preço e conveniência, agilidade, consistência na entrega da sua proposta ali, né? E a gente está concorrendo com players que fazem isso muito bem feito. A gente viu disrupturas acontecer em vários segmentos das indústrias, né? Não aqui falando apenas de varejo, né? Então tem caminho percorrido na história já da indústria que leva assim, o varejista a ter mais atenção, né? Com a forma como ele está trabalhando, o digital, e eu acho que está na mão do varejista agora um potencial gigantesco de usar isso tudo muito bem, né? E tá à altura de concorrer ali, seja com marketplace, seja com players de proximidade, novos formatos, o online em si, né? Então acho que tem tudo isso também. Ah, bem legal. Já caminhando para o final aqui, eu queria que o Ralf falasse um pouquinho da importância dos métodos de pagamento, né? Ali na hora do checkout. O lojista, ele precisa oferecer todas as formas de pagamento que existe, ou ele seleciona deixa só o Pix que hoje está em alta, mantém o cartão de crédito porque a gente sabe que é importante. Como é que você enxerga isso? Sim. Olha, como a gente já tinha falado antes, né? A gente quer fidelizar o cliente. A gente quer que ele tenha uma experiência boa e volte, né? E compre muitas vezes, né? Então, a gente tem que ter realmente um checkout muito fluido e que atende todas as preferências. Ou seja, a gente precisa de todas as formas de pagamento que tenham alguma importância no mercado brasileiro, né? E eu quero falar um pouco sobre tendências, né? Porque em pagamentos, né? Porque o checkout, normalmente a gente vai lá, escolhe os produtos, vai para o checkout, preenche todos os nossos dados, né? E depois a gente escolhe uma forma de pagamento, escaneia um QR Code ou preenche os dados do cartão de crédito, ou talvez até gerar um boleto e depois paga, né? Que é uma experiência não muito assim fluida se a gente quer fidelizar o cliente. Então, já é bom que a loja tenha a possibilidade de criar uma conta, né? Se uma solução na base de site, né? Que já tenha todos os dados de entrega, mas também de pagamento, ou seja, a tokenização dos dados de cartão para que o cliente só precise escolher, quero pagar com este cartão ou com aquele, né? Que não tenha essa necessidade. Mas a tendência agora no e-commerce que é pagamentos com um clique. Né? Que esta coisa de escanear um QR Code, né? Assim, que também é prático, mas não é tão prático assim, né? Porque você no celular, copia e cola, não é tão prático assim, né? Também preencher os dados do cartão, não é tão prático assim, especialmente quando não é tokenizado, e boleto, claro, já é muito pouco prático, né? Então, o futuro é pagamentos com um clique, né? Por exemplo, pagando com a carteira digital, como a Apple Pay ou com Google Pay, onde no celular você pode fazer a compra, clicar 2 vezes o pagamento feito. Né? É muito prático, é muito rápido. Mas isso também vai ter no Pix, né? Porque no final, no dia 28 de fevereiro, vai ser lançado o Pix em redirecionamento, que no ambiente digital vai permitir pagar com um clique, né? Sem redirecionamento para o ambiente do banco. Uma experiência muito fluida e, claro, vai ter um processo de implementação, mas essa tecnologia vai existir. E acho que isso é a tendência do futuro, né? A gente vai pagar com um clique de uma forma muito fluida, né? E isso acredito que, especialmente esse segmento de supermercados, né, onde a gente quer fidelizar os clientes e dar uma experiência muito fluida, vai ajudar bastante, né, essa nova tecnologia. Eu acho que assim, Ralf, para complementar também, o cliente que escolhe, né, as formas que ele quer pagar ou que ele pode pagar. Então, cabe ao varejista endereçar isso. Né? Não tem escolha, para mim, no e-commerce, né, de canal por relevância. Eventualmente, para aquele cliente que recebe um vale alimentação, aquela é a maneira como ele tem para consumir. Se a gente consegue transacionar aquele vale no e-commerce, a gente tem a obrigação de atendê-lo naquela demanda. Né? As questões a mudança na forma de se relacionar com o meio de pagamento, ela está acontecendo muito rápido.
O Pix, o Ralf acabou de comentar, né? Parecia conveniente, super conveniente, né? Ter o escaneamento do QR Code, ou até mesmo ir para o banco e copiar e colar. Agora a gente já está querendo uma jornada muito mais fluida. E quanto tempo tem isso? Assim, tem pouquíssimo tempo, né? Nessa trajetória do Pix, né? Então, tem um senso de velocidade para o varejista estar correndo atrás, né, de eliminar atrito, tokenizar operações para compra com clique, acaba aumentando conversão também, no final do dia se converte em venda, né? E fidelizar o cliente, podendo captar todas as formas de pagamento que ele tiver disponíveis para poder usar. Quando a gente fala em tendências e encontrar maneiras aí de reter esse cliente, a recorrência já faz parte do setor supermercadista, né? As compras por recorrência, né? Como que tá esse cenário? Bom, existem até pesquisas, né? Que a gente pensa em como aumentar tanto a recorrência dele, a frequência mensal, né? E tem um ponto também que a gente até brincava, como é que eu coloco um item mais na cesta dele, né? Eu acho que são 2 pontos importantes que ajudam no incremento de venda, né? Em questão de recorrência, por exemplo, no varejo físico, existe um estudo já por região, micro-região. Então, São Paulo tem uma situação, região de Campinas tem outra situação, Ribeirão Preto tem outra situação, outros estados são outros parâmetros, né? E tem, por exemplo, das lojas de conveniência, né, de proximidade, que é praticamente todo dia. Eu pego um pãozinho, depois disso, pego uma refeição pronta, pego lá o sushizinho já para comer e acabo indo 3 vezes por dia. Então, é muito do modelo do formato, né? Então, isso é bem interessante. E existem, né? Eu acho que além de aumentar a frequência, aumentar as categorias que ele compra no supermercado, né? Porque tem muitas vezes que eu vou no supermercado, ou o cliente vai no supermercado e tem uma categoria que ele não compra. Então, por exemplo, vamos, né, parte de bazar. Não sei se aquele espaço todo está tudo bem, né, bem otimizado para isso. Então, acho que tem essas situações. Quando você vai para um ambiente digital, é infinito, né? Eu posso ter os produtos que eu tenho na loja, posso ter uma prateleira infinita, posso vender um produto que eu não tenho na loja próxima, que está em outra loja. Então, acho que o varejo tem 2 grandes desafios aí. Um é realmente na gestão de última milha, né? Gestão de realmente entender esse sortimento que a gente tem, e pagamento. Eu acho que o pagamento é como o Thiago falou. E o consumidor do supermercado tem um ponto que o Thiago falou que eu não tinha esquecido já, que era o voucher, o vale alimentação. Isso não está presente em outros varejos. E quando a gente tenta colocar no digital e falta um pagamento desse, o cliente ele não compra. Por quê? Porque o cliente ele compra com esse cartão e paga parte da compra dele e complementa com outro método de pagamento. Então, se ele vai para um ambiente digital que isso não está inserido, ele não vai fazer a compra dele completa ali, né? Então, acaba perdendo um canal super relevante por conta disso. Então, é algo muito importante a gente olhar também de como é a dinâmica, né? E a gente vê que tem prefeituras que trabalham com cartão, né? É muito localizado também, você tem regionalizado isso. Então, acho que ter uma estratégia, né? Acho que nem estratégia, uma jornada financeira mesmo, né? Porque a gente tem no varejo, a gente tem... Primeiro desafio é o cliente comprar lá, converter a venda. O segundo desafio é conciliar tudo isso, né? Que a gente acaba nem olhando. Então, acho que quando a gente tem uma oferta de solução, quando a gente tem recursos, que eu consiga fazer a transação, consiga conciliar e consiga receber isso de forma adequada, poxa, já está, assim, muito bem resolvida essa jornada, né? Então, acho que são esses pontos que a gente tem que estar olhando para o varejo alimentar. Sim, eu acho que no ponto que a Camila toca de recorrência, né? O digital é uma bazuca para isso, assim, né? Você tem os dados que podem te ajudar a vincular categorias com clientes e, eventualmente, propor até serviços de assinatura. A gente vê, é muito comum ter serviço de assinatura para recompra ou recorrência, né? Clube do vinho, clube do café, clube da cerveja, enfim, vários tipos de clube. E se a gente parar para pensar, todos esses universos estão dentro de um supermercado.
O supermercadista dispõe de tecnologia e operação para poder fazer esse tipo de operação de venda, né? Enfim, de um clube de recorrência. Isso, obviamente, fideliza, naturalmente incrementa ticket, garante recência e frequência, né, do cliente, e tecnologia para pagamento é super crítico também para que essa recompra aconteça também sem a necessidade da interação, né? Poder preservar o número do cartão em um token, poder fazer uma compra sem informar o CVV na próxima experiência, né? Então, assim, ferramenta para recorrência, seja no formato de clube, que é apenas um formato, né? O próprio CRM também é uma ferramenta de recorrência, né? Eu acho que está na mão do varejista e não tem restrição nenhuma para usar. Muitas vezes o que falta é o processo apenas, assim, alguém levantar a mão e falar, vamos fazer o clube do vinho, já que a gente é uma rede que é reconhecida pelo sortimento, precificação e qualidade no vinho. Muitas vezes você tem um sommelier na loja física, né? Mas não tem ali um clube de assinatura, por exemplo, e tá tudo na mão, como eu falei, né? Basicamente é colocar o produto na embalagem e utilizar a logística que já existe para poder fazer essa entrega. Era justamente essa questão de recorrência, né? De ter clubes dentro de um supermercado que era a minha pergunta anterior. Então, Ralf, a gente pode entender que o PagStream funciona também para essas redes de supermercado, por exemplo. É uma alternativa tanto de pagamento quanto ali uma estratégia para reter os clientes. Sim, claro. Criar um clube de assinatura é muito complexo se você cria isso do zero, né? Você tem um montão de regras e um montão de necessidades, mas a gente tem uma solução que chama PagStream, que é uma plataforma de gestão de assinaturas completa, com tudo, onde coloca lá tudo, as regras lá dentro podem ser configuradas lá dentro, sem escrever nenhuma linha de código. É possível toda a mensageria lá dentro, né, notificações automático, né? Por exemplo, vai receber a próxima entrega amanhã, ou o seu cartão expirou, por favor, atualiza. É tudo automatizado dentro da plataforma. Depois tem regras de promoções, podem ser configuradas lá dentro. Então é bem sofisticado. Até tem uma área do assinante onde ele pode dentro, olha, eu tenho uma assinatura de um café, mas agora quero outro, ou quero colocar também, quero ter a assinatura de leite. O usuário pode ir lá dentro adicionar ou tirar produtos, né? Sem entrar em contato com a loja, né? Que é muito interessante para esse segmento especialmente, né? Então, eu vejo uma grande oportunidade lá, né? Claro, não todos os produtos, né? Eu já vi tudo de assinatura, até ovos, né? Mas talvez assinatura de salada não vai ter, né? Não sei. Mas tem seus limites, mas tem muitos produtos que funcionam, né? E depois também tem essa parte da fidelização que a gente falou antes, né? E fidelização vai não através de praticidade, mas também de fatores emocionais, né? Que fica mais perto do cliente, né? Engajar o cliente de forma humanizada, né? E aí surpreender o cliente, né? E aí um clube de assinatura, um clube de vinho é um bom exemplo, né? Recebe cada mês uma caixa com uma surpresa lá dentro de um outro vinho que você não tinha provado ainda, e você acaba tendo novas experiências e aprendendo sobre o mercado de vinho, né? Eu acho isso é uma grande oportunidade, especialmente para esse segmento também. E olha que bacana, né? A tecnologia ela vai proporcionar a você ter a frequência, o contato com o cliente, mas a surpresa ainda é humanizada, né? Uhum. Surpreender ainda a humanizada. A tecnologia não vai conseguir. Ela vai conseguir te dizer quantas pessoas, qual a preferência. Que a gente até fala, né? Eu acho que a tecnologia no varejo alimentar, de tanta coisa tem que fazer, se ela não acertar, mas deixar a gente errar menos, já é um grande avanço. Sim. Né? Se a gente errar menos, já está muito bom, já está muito além do que muita gente está fazendo aí. Obrigada, meninos. Queria agradecer aí a presença de vocês, a participação. Foi muito legal conversar. E até já. A gente se encontra no próximo programa.